Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Vão participar o Roberto Mohamed, advogado que normalmente participa às terças-feiras mesmo, e a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, que normalmente participa nas quartas-feiras. Amanhã é um feriado nacional, 12 de outubro. A gente vai começar conversando, Mohamed, sobre violência política. Duas organizações não governamentais fizeram a conta dos casos de violência política em agosto e setembro, antes do primeiro turno, 121 casos de violência política no Brasil, um deles, inclusive, grave, em Itanhaém, na semana passada, quando um petista esfaqueou e matou um amigo dele, bolsonarista, por discussão política. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tem uma coisa muito curiosa. O Brasil não é um país que possa ser desvendado e entendido por qualquer pessoa, né? Nós somos um caso de curiosidade no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem pobre de direita e rico de esquerda. Essa polarização, ela chega a ser ridícula porque eu tenho colocado aqui que a gente não tem que ter político de estimação. E se você colocar um do lado do outro, os dois são o pior pesadelo para o país, mas é o que tem para hoje. Agora, ter político de estimação e brigar, cometer crime por conta da defesa de duas pessoas que não mereceriam nem ser candidatas, na minha opinião, é o fim do mundo. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. A questão toda é que a gente esperava que houvessem ondas de violência no primeiro turno e não aconteceram. Ontem eu estava ouvindo os comentários do Ricardo Amorim e há uma quase certeza na organização do TSE de que do segundo turno não passa. Vai ter problema na eleição do segundo turno, principalmente quando as urnas fecham e a boca de urna é divulgada. Eu achei muito curioso que dessa vez não aconteceu, mas porque a eleição começou muito rápido e começou de uma forma em que quem incentiva muito mais a violência estava na frente. A virada aconteceu depois de 1 hora, mais ou menos, de apuração. Eu me preocupo com isso porque isso vai provocar feridas profundas a partir do momento em que você tiver o fim das eleições. Eu não estou nem preocupado com o berro como foi o do Trump nos Estados Unidos, por pedir recontagem, pedir auditoria. Eu estou preocupado com janeiro. País dividido, você não anda, você não caminha. A Renata faz parte da administração municipal e ela sabe o quanto dificulta para o administrador municipal você ter um legislativo contra você. Você ter uma cidade que está dividida e que questiona, onde você tem questionamento sobre tudo que você faz. Isso é que me preocupa, a governabilidade. Como é que a gente chega em janeiro, seja qual for o resultado das urnas? A gente vai pegar um país que de sombra vai ser muito pior do que de janeiro de 2019. Isso você pode ter certeza. Boa tarde. Primeiro, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Eu também tenho essa preocupação e, lógico, ela parte de um pressuposto de que o Lula vencerá. Se for o contrário, eu acho que haverá um pouco mais de maleabilidade para o governo, que vai ter ali boa parte do Congresso, que ele botou o dedo, conseguiu se eleger, os candidatos dele, e a gente vai começar a ter um pouco mais de problema realmente, se confirmar o que as pesquisas vêm falando, que a gente também está um pouco desacreditado com pesquisa eleitoral, mas a gente imagina que realmente o Lula vai vencer o segundo turno se isso tudo se confirmar. E daí, com certeza, a partir de janeiro, novas preocupações surgem, porque a gente tem todo um histórico de como que
os políticos de suposta esquerda e direita, porque no Brasil isso não existe, né? Na prática, eles têm um discurso ideológico de esquerda e direita, porém praticam o mesmo sistema político há décadas no país, seja o PT ou seja o atual governo. Praticamente as bases que eles sustentam, né, para adquirir governabilidade são as mesmas. E daí surge um pouco de receio realmente de como o PT, se vitorioso, vai conseguir governabilidade e como ele vai adquirir essa governabilidade. Daí a gente remonta ao nosso passado não muito longe, em que a gente teve aí a compra dos congressistas na forma direta, via mensalão, ou na forma indireta, né, disfarçada, como vem fazendo o Bolsonaro com o orçamento secreto. Então, realmente, a gente tendo 2 candidatos a presidente que realmente nenhum representa o que realmente o Brasil precisa nesse momento, a gente tem o que há de pior disputando para tirar aquilo que há de pior também. Então, eu imagino que o futuro vai precisar de muita esperança do povo brasileiro e da gente para poder acreditar que o Brasil realmente vai conseguir, a partir de janeiro, dar uma virada nessa situação que a gente vive hoje. Mohamed, tem muita gente que diz que no Brasil só tem 2 partidos, o dos que estão dentro e querem ficar e dos que estão fora e querem entrar. Eu falo isso na opinião desde que eu comecei, há 12 anos atrás. Renata, eu queria trazer a discussão para uma coisa que interessa muito para a gente, porque todo mundo que passou aqui, tanto os que foram eleitos deputados estaduais ou federais, são unânimes em dizer que apoiam qualquer reforma desse tipo. Existem 2 projetos em Brasília, um no Senado e um na Câmara, para acabar com essa excrescência chamada terreno de marinha. Porque não adianta só acabar com o laudêmio, tem que acabar com o conceito de terreno de marinha e fazer a reforma patrimonial, outorgando a propriedade para todo mundo. Gastone Righi contava que na Constituinte, quando ele levou o projeto para o Lula, porque acabava com o terreno de marinha, o Lula disse que o PT não iria apoiar um projeto para beneficiar dono de apartamento de frente para a praia, esquecendo de colônias de pescadores, de terrenos em mangue, terrenos em várzea. Você teve uma atuação que eu, inclusive, elogiei aqui, porque você participou ativamente da questão do IPTU nos terminais portuários. E você fez corpo a corpo nos tribunais superiores em Brasília, e pela posição que você ocupa, tem uma visão privilegiada de como isso anda em Brasília. Por que algo que gera um tributo que não arrecada tanto assim? Um conceito que poderia trazer até benefício para os deputados que votarem a favor, que vão poder ir na colônia de pescador da área do curral eleitoral dele e dizer, olha, eu consegui o título de terra para você, você agora é o dono da sua casinha e tal. Por que isso não passa no Congresso? Eu acho que a explicação é bem simples, como tudo que é importante no nosso país não passa, a vontade política mesmo. Eu acho que as pessoas, elas esquecem do laudêmio, porque ele reflete diretamente na vida, como você mesmo disse, ele atinge um número, talvez, que não seja relevante de pessoas. Aqui na nossa região, aqui em Santos, enganam-se os que pensam que ele só atinge quem mora na orla da praia, porque a gente cresce escutando isso. As pessoas pensam que só quem vive na orla da praia é que paga laudêmio, quando, na verdade, os moradores da Zona Noroeste são muito afetados. Eu estou vivendo, por coincidência, hoje pela manhã eu conversei com a minha funcionária, que trabalha na minha casa já há quase 20 anos comigo, realmente o problema do laudêmio. Eles estão recebendo, coincidência ou não, após o primeiro turno das eleições, agora nesse período, cobranças retroativas de laudêmio dos anos de 2020, 2021 e 2022. Ela, não sei quais são as razões disso, inclusive fiquei de ver isso hoje para ver se eu consigo descobrir por que a SPU está tratando neste momento disso de forma tão imediatista, estão recebendo essas correspondências e não é pouco não, são anualidades para uma pessoa que mora lá na Zona Noroeste de R$800, a depender do imóvel que ocupa. Agora, falta realmente vontade política para entender a importância desse tributo
para essas pessoas a importância da relevância disso para a União e realmente parar com essa hipocrisia de que aumenta desconto e diminui desconto, para que um acabe colocando a culpa no outro, como recentemente a gente viu, aquele ano passado, ou no início desse ano, não me recordo exatamente, quando houve o aumento desse valor, veiculou-se, né, muita matéria mentirosa de que isso teria sido culpa da prefeitura, da planta genérica de valores, sendo que a nossa planta genérica de valores não foi mexida no período recente, né? Já faz bastante tempo que a gente não mexe na planta genérica. Na verdade, aquele aumento tinha vindo de um desconto que era oferecido pela União de 50% e que foi primeiramente cortado e depois de algumas brigas políticas conseguiram retomar, salvo engano, 10%, mas ele realmente continuou em valor bastante alto. Agora, eu não encontro realmente, me perdoe, explicação jurídica para a manutenção desse tributo. Na verdade, falta vontade política realmente para acabar com ele. Renata, a gente está falando também de... Não tem como negar, quando a gente está diante de uma pessoa que enfrenta machismo todo dia. Do momento que senta na prefeitura até o momento que vai embora e ainda carrega isso para casa. Uhum. E a gente tem um governo que coloca a pauta conservadora, e para mim quem coloca a pauta conservadora normalmente está querendo criar fumaça, porque não quer ver o resto, que é o realmente relevante. Só que essa pauta conservadora elegeu um número significativo de senadores, a começar pela Damares Silva, que eu acho que é o maior exemplo disso, e de deputados federais. No teu íntimo, você tem algum medo em relação a isso de retrocesso efetivo, ou você acha que a gente chegou num ponto que não volta mais atrás? Não, eu tenho bastante receio, inclusive porque não concordo com essas pautas e pensando muito esse momento que a gente está vivendo, eu acho que no futuro nós vamos ter que realmente fazer um estudo, né? Colocar historicamente essa condição do brasileiro neste momento, porque não é simplesmente um fator político, é algo que está sistematicamente introduzido no país e que as pessoas estão aflorando algo que talvez elas já pensassem. O que aconteceu ao longo dos últimos anos, da última década, foi um afloramento muito grande do tal pensamento politicamente correto, que muitos condenam, de não poder dizer aquilo que realmente pensa, e a gente não pode dizer tudo o que a gente pensa. A gente precisa não só instruir as novas gerações para que não pensem dessa forma, como aqueles que resguardam, às vezes, sem uma culpa direta, frutos daquilo que viveram, frutos daquilo que da educação que sofreram, e preparar essas gerações para no futuro lidar melhor com essas diferenças que a pauta conservadora ela intenta diariamente levantar e parece que retroceder aquilo tudo que a gente evoluiu. Mas eu, como mulher, eu fico realmente indignada, eu não consigo entender como pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas conseguem realmente não só divulgar, propagar isso, mas convencer. E daí é pensar realmente, eu sempre brinco aqui com o Paulo quando a gente conversa durante o jornal, antes ou depois dele, de que realmente o nosso presidente, com todo respeito, ele lembra muito aquela figura, eu vou usar a expressão tio, né, daquele tiozão que vai no churrasco de domingo e a gente escuta aquelas atrocidades, só que a gente escuta, porque é o tio, é o parente, é o vizinho, e a gente se acostuma com aquilo ali. Só que o Bolsonaro, ele hoje é o presidente da República, então minimamente ele deveria controlar este ímpeto que ele não consegue controlar, não há trabalho de media training ou marketing que faça com que ele segure, ele até tenta, mas não consegue controlar, e vai aflorando esse sentimento do brasileiro chamado de conservador, que na verdade é um
um posicionamento bastante retrógrado. Eu tenho lido matérias a respeito de mulheres mesmo, estudos sobre as mulheres e violência contra a mulher. Algumas mulheres reclamam de que, após a eleição do Bolsonaro, os maridos que, embora já pensassem de uma dessem sinais, hoje demonstram mais esse pensamento que antes não tinham coragem de aflorar. Então é muito, eu temo isso muito para o futuro, sim. Não acho que é simplesmente se preocupar com um discurso retrógrado de direita, mas é uma preocupação para o futuro das próximas gerações, sim, e para o nosso país também. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, participam Roberto Mohamed, advogado, Renata Reis, também advogada, procuradora-geral do município de Santos. Renata, você falava antes do intervalo da violência contra a mulher. A mulher que tem o mesmo cargo que você em registro sofreu uma agressão brutal, né, de um outro procurador. E uma das notícias que a gente tem aqui na pauta para comentar hoje é a do Thiago Brenan, o agressor da academia, que gravou um vídeo se dizendo perseguido, que não está foragido. No domingo, o Fantástico da Rede Globo mostrou ele ameaçando o Ministério Público, uma procuradora, né, do Ministério Público, uma promotora. Como é que você vê esse imbróglio todo? Você já falou que muitas mulheres reclamam com você que depois da eleição do Bolsonaro, até os maridos ficaram mais violentos? Sim, a gente enxerga com bastante indignação essa situação do Thiago Brenan, inclusive porque ele não está foragido, mas ele tem uma prisão preventiva decretada e não está preso. Então eu gostaria de saber, ele está o quê? Eu gostaria de saber o que ele está, mas ele é juridicamente considerado foragido. Se ele não se apresenta, a gente fica realmente aguardando um desfecho dessa situação que seja, a gente sempre busca, né, na pauta da defesa das mulheres, que a gente tenha, nesses casos que realmente recebem toda uma atenção da mídia, que eles tenham um processo, né, uma averiguação e até mesmo no futuro uma punição que seja exemplar, para que o brasileiro realmente entenda que aquele tipo de conduta causa consequências, não só porque no caso dele foram reiteradas vezes, porque no caso dele houve abusos mais relevantes do que não só simples agressões, mas tem uma série de outras condutas criminosas praticadas por ele que dentro de um conjunto pode ser que no futuro, no caso dele, ele venha a receber uma pena muito mais contundente. Mas a gente tem uma sociedade que está realmente acostumada a achar que a agressão física ela não tem consequências, né? Assim como outros crimes, quando você pratica, ela não tem o resultado que se espera do Poder Judiciário. A gente pensa sempre, neste caso específico, que ele seja prontamente, o mais rápido possível capturado. Provavelmente deve acontecer algum tipo de denúncia, ou normalmente nessas situações é assim que a gente consegue prender esse tipo de foragido da justiça e aguardar o processo para que ele possa, porque uma pessoa que tem maior requisito de prisão preventiva do que a ameaça às pessoas que estão envolvidas no seu processo, testemunhas, etc., não tem, né? Mohamed, eu vi a reação de uma pessoa hoje a esse vídeo, né, do Thiago Brenan. A pessoa falou, ô dó. Em relação a quem? Em relação ao Thiago Brenan, dizendo, ô dó, né? O sujeito dizendo eu até me socorri de você para perguntar quem tinha escrito isso, mas quando o Humberto Eco fala que a internet teve um grave problema, ela melhorou a vida da gente, mas transformou idiotas em pensadores, e a gente já colocou aqui. No meu tempo, eu não vou nem falar no tempo do Paulo, porque aí era o do tipógrafo, era aquela máquina. Como é que era aquilo que imprimia o jornal antigamente, que a gente aprendeu na faculdade? Não.
pior. Mas o do mimeógrafo, se eu falar mimeógrafo, hoje a molecada não sabe nem o que é. Você vai dizer que eu lembro direitinho quando o Gutenberg Exatamente, inventou o tipo você teve uma autografada. No século XV, a Bíblia, né? quando ele fez aquela primeira vez, você tem uma autografada. Mas eu acho que o grande problema é o seguinte, você, para ser um idiota, tinha que escrever um livro para poder propagar os absurdos que ele pensava. Hoje não. Qualquer imbecil se esconde atrás de um perfil falso e fala o que quer e desopila o fígado e acha que é intelectual. Ou até um perfil verdadeiro também, não é? Mas esses pelo menos assumem, né? Eu tenho algumas coisas que me incomodam muito, porque eu vejo isso no dia a dia. Eu, por exemplo, nunca consegui visualizar como é que podem duas pessoas ganharem salários diferentes exercendo a mesma função, uma porque é mulher e outra porque é homem, simplesmente porque não precisa nem de lei nova para corrigir esse problema. A lei trabalhista brasileira proíbe isso. Eu nunca consegui entender como é que isso ocorre, porque é a lei que estabelece a questão do paradigma salarial. Então, para nós, juridicamente, sempre foi impossível fazer isso. Eu, por exemplo, nunca tive diferença salarial no escritório. Mas, por exemplo, eu sei que a Renata, eu não sei se hoje ela tem mais subordinados ou subordinadas, mas só tem, se não me engano, duas. Eu vou colocar você, porque hierarquicamente você é uma secretária municipal. Só tem duas, né? É só você e a secretária de Educação. Não, hoje nós temos também a Celi, que é a secretária de 3. Turismo, Empreendedorismo. Quer dizer, por mais que a gente fale de igualdade, e eu falei isso no programa que nós fizemos com as juízas eleitorais, não adianta você fazer demagogia como fez a atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Não, vamos colocar um número igual e aí você deixa um monte de comissões paradas e não nomeia ninguém para elas. E eu disse numa reunião em São Paulo, foi o que... por isso que eu só fui numa e só consegui conversar com o Cico uma vez, porque a gente brigou na primeira. Tinham 2 vagas no 5º Constitucional, e se você quer colocar uma mulher no TJ, então você faz uma lista sêxtupla com 6 mulheres e uma com 6 homens. Se você fizer uma com 3 homens e 3 mulheres em cada uma, você vai colocar 2 homens no TJ. É demagogia para dizer para os outros que você quer paridade, mas não é paridade porque não tem efeito prático. Mas o que me incomoda, e eu particularmente sou daqueles homens que dão a última palavra, e ela é sim senhora, e eu adoro dar o sim senhora, eu quero ser feliz, eu não quero estar certo. Agora, Renata, por que a gente não avança na praticidade? Eu questionei as juízas de direito aqui aquele dia, porque o Tribunal de Justiça ainda é muito machista. Tudo bem, ele tem 250 desembargadores, vai demorar para chegar na paridade. Mas, por exemplo, na Justiça Federal, essa paridade é fática, na primeira e na segunda instância. E ela foi natural. Não existiam cotas, não existiam nada disso. E, coincidentemente, você tem hoje mais juízas do que juízes na Justiça Federal. Isso, obviamente, se refletiu no tribunal. Mas no STJ ainda é clube de bolinha, outros tribunais regionais federais até, e o TJ de São Paulo, então, é o maior exemplo disso. Na Baixada toda, o número de secretárias ou de pessoas em cargos de primeiro escalão, não deve fugir dessa regra de Santos, 2 ou 3. Por que a gente ainda tem que pedir, transformar em política de Estado aquilo que deveria ser natural na sociedade? É só porque o conservadorismo aflorou? A gente não está falando de 4 anos, a gente está falando de 10, 15. Você foi nomeada procuradora-geral antes do Bolsonaro e já tinha resistência. Por que a gente tem tanta dificuldade para aceitar a mulher bem-sucedida, a mulher que ganha mais, a mulher que manda? Por que a gente ainda tem isso na sociedade que não é preconceito, é da natureza da nossa sociedade? Não, eu acredito também que seja da natureza. Muitas vezes é algo, a própria palavra vai redundar, né? Seja um processo natural que vem mesmo do enfrentamento político, não só sob o aspecto de você adotar medidas políticas para você reaver isso, mas por justamente a dificuldade da mulher no ingresso da política. Então, a gente precisa que uma mulher, por exemplo, no meu caso, eu sou nomeada, mas eu sou procuradora de carreira. Nós temos ali no nosso concurso, nós somos 26 procuradores e o prefeito precisa escolher um entre nós, temos mais mulheres do que homens lá. No
No caso dos secretários, por serem agentes políticos, o secretário normalmente, dentro de um caminho natural, ele é nomeado dentre as indicações e as alianças políticas que um candidato a prefeito faz para ser eleito. E aí a gente tem um número menor de mulheres envolvidas com a política do que um número de homens, então talvez ainda se justifique por isso. Quando eu fazia faculdade de Direito e comecei a estudar para concurso, eu sempre acreditei que no futuro nós teríamos um número maior de mulheres nos cargos de concurso público, né? Por que eu pensava assim? Porque naquela época nós tínhamos na faculdade, sistematicamente falando também, aquela possibilidade de que a mulher que fazia uma faculdade de Direito, por exemplo, ela teria muito mais possibilidade de permanecer após a faculdade, com 20 e poucos anos, sem trabalhar, na casa dos pais, e estudando. Esse era um caminho mais ou menos natural. Eu fui uma que fiquei na casa dos meus pais até passar no meu primeiro concurso público, enquanto o homem havia sempre essa pressão maior para que o homem terminasse a faculdade, ingressasse rapidamente num estágio, para que possa ter uma carreira, né? Ainda que advogando. Então, a dificuldade, imaginava eu, que para ingressar num concurso público para o homem seria maior. Mas os dados demonstram que eu estava errada. Hoje eu não consigo enxergar, não só pelo que a mulher veio se transformando durante esse período todo, porque eu me formei no ano 2000, já são mais de 2 décadas, então houve sim uma transformação dessa realidade, a mulher passou, eu fui uma que, embora morasse na casa dos meus pais, então logo eu passei em concurso, eu continuei trabalhando e estudando para concurso. Mas a gente não tem realmente quando você nomeia num quinto constitucional, você tem aqueles, como que você ocupa as carreiras, as cadeiras de desembargador no TJ, os membros do judiciário de carreira e o quinto constitucional, que vem muitas vezes da advocacia, do Ministério Público e da OAB. Então, quando você tem um meio político composto por homens e por poucas mulheres, você obviamente vai ter essas cadeiras ocupadas por mais homens do que mulheres. Então é um problema que vem muito mais a fundo do que simplesmente a escolha de quem está lá. Você precisa inserir a mulher lá atrás na política para que a mulher politizada ela tenha condições de no futuro ocupar esses lugares. A cota fez isso? A cota ajudou alguma coisa ou, no final das contas, o resultado prático foi perto de nada? Eu acho que a cota, o resultado prático foi perto de nada e nós temos um problema no nosso país que, infelizmente, ideologicamente, a cota seria muito eficaz. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara, não temos assim, não temos prova disso, mas a gente se depara com notícias, às vezes notoriamente conhecidas, de que muitas vezes essas cotas são fictícias e as mulheres estão ali nos partidos e muitas se colocando como candidatas apenas para fazer este número e não verdadeiramente para ocupar esses cargos. Alguns partidos políticos têm trabalhado muito com essa ala feminina, realmente, do partido, sem citar aqui exemplo, mas nós temos alguns partidos que trabalham muito com essa ala feminina para você inserir a mulher na política, para que a mulher esteja inserida não só nos cargos eletivos, mas também nesses cargos técnicos e de agentes políticos dentro do Poder Executivo. Essa análise da Renata é bem interessante em relação à participação política da mulher, porque nas faculdades de Direito as mulheres são maioria, mas se você olhar o centro acadêmico, normalmente é presidido, dirigido por homens, já começa aí, né? E é resquício de uma falta de participação política. A mulher até a década de 1930 do século passado, né, menos de 100 anos, ela nem direito a voto tinha. Talvez no Brasil precise haver uma mulher muito marcante, como uma Margaret Thatcher,
uma Angela Merkel, né, que exerceu 4 mandatos como primeira-ministra da Alemanha, ou a Margaret Thatcher, que revolucionou a política britânica, para aí a mulher começar a participar politicamente já desde os centros acadêmicos, né? Depois disputando, participando dos partidos políticos, porque elas são maioria das eleitoras, são mais mulheres do que homens. 53% do eleitorado brasileiro é de mulheres e a representação na Câmara não chega a 15%, né? Então isso aí é uma situação que precisa mudar. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco, a Renata Reis e o Roberto Mohamed estão participando. Renata, você falou que as pesquisas estão um pouco desacreditadas, mas ontem teve pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, deu 51% para o Lula e 42% para o Bolsonaro. É importante a gente observar. Como é que o Bolsonaro tem menos que primeiro turno? Não. Isso aí é em votos, total de votos, porcentagem em relação ao total. Na porcentagem de votos válidos, o Bolsonaro tem 45, ele teve 43,2 na eleição, e o Lula tem 51, ele teve 48,4, né, na eleição, 48,5, quase 48,43. O debate, então, continua a polarização. O debate entre os candidatos a governador no estado de São Paulo ontem foi um debate muito curioso, porque foi nacionalizado, né? O candidato do PT defendeu os temas do Lula, o candidato do Bolsonaro, do Republicanos, defendeu os temas do Bolsonaro. Então, de uma certa maneira, a polarização continua e se reflete até em fatos pequenos, né? O presidente da CBF ontem nos Estados Unidos entregou uma camiseta para o vice-presidente da Nike, uma camiseta amarela da seleção com o número 22, era porque o presidente da Nike usava esse número, só que apareceu e todo mundo protestou, é propaganda, é campanha do Bolsonaro. Então, a polarização, você acha que prejudica muito o país, você falou, né? O Mohamed falou que tem medo dessa polarização depois, inclusive, quando começar o mandato. Não, prejudica com certeza, e acho que o estado de São Paulo vai ser muito prejudicado por isso, já está sendo muito prejudicado com o resultado do primeiro turno das eleições, porque pelo que tudo indica, o eleitor do estado de São Paulo não está elegendo governador. Ele está elegendo um representante do Bolsonaro ou um representante do Lula, embora haja essa diferença. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas se eles estão elegendo os mesmos, por que a diferença no estado de São Paulo foi ao contrário? Porque no estado de São Paulo, salvo engano, o Bolsonaro teve uma eleição maior, um número de votos maior no primeiro turno do que o Lula. Então, me parece essa sensação de que nós estamos fazendo, nós aqui em São Paulo, nós estamos elegendo um reflexo daquilo que nós vamos votar. Então, realmente, o que nós vamos disputar, o que os candidatos estão, a meu ver, disputando nesse segundo turno, não são os votos do Rodrigo Garcia, nem os votos dos demais colocados na corrida para o governo do estado, mas sim os mesmos votos que estão sendo disputados pelo governo federal, que são os da Simone Tebet e do Ciro Gomes, falando daqueles que têm ainda alguma significância. Quando você pega o resultado, você olha a diferença do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno, você considera até uma diferença grande, mas não são 5%, né? Num segundo turno, a representação disso, o Lula precisa ter cerca de 2,5% a mais dos votos do que teve para conseguir uma eleição em segundo turno, que dificulta bastante para o Bolsonaro, inclusive pela falta de apoio político que ele está tendo entre os candidatos ao governo federal, diferente do que acontece com os governadores e com todas aquelas pessoas que ele conseguiu eleger deputados e senadores. Então, realmente, eu não acredito
acredito aqui no estado de São Paulo que a gente vai ter algo que nos surpreenda demais. A gente vai manter aí essa diferença que aconteceu no primeiro turno, embora não corresponda necessariamente ao resultado das pesquisas do governo federal, eu acredito que os votos, eles correspondem. Agora, Mohamed, os prefeitos da Baixada, você vê como a política mudou muito rapidamente em 2 anos. O PSDB elegeu quase todos os prefeitos da Baixada em 2020. Eles ficam órfãos a partir de agora? Ficam porque foi humilhante o que o Rodrigo fez. Né? Ele foi lá, os dois dizendo que não queriam o apoio dele, ele foi lá e se humilhou. Ele fez um anúncio pessoal. A gente nem pode colocar muita culpa, o Rodrigo nunca foi tucano, ele é neo-tucano. E o Rodrigo sempre foi um cara, um sobrevivente, né? O cara começa como secretário do PITA e chega a vice-governador do Dória. Então, foi um apoio pessoal de forma humilhante, ridícula, quando todo o PSDB de São Paulo ontem estava prestando apoio ao Lula, e são os tucanos relevantes, né? Quando a gente está falando de tucano, a gente está falando de Fernando Henrique Cardoso, a gente está falando de José Serra, e não de Rodrigo Garcia. Só queria voltar um pouquinho, Paulo, porque quando a gente está dividindo bancada com alguém inteligente, a gente tem que aproveitar e abusar. A Renata falou, quando eu estava falando dessa questão da mulher e essa falta de, primeiro, interesse em relação à política, que acaba acarretando tudo, onde a mulher não consegue ocupar os mesmos espaços que o homem. Mas, na verdade, a gente tem um problema no Brasil muito grave, muito sério, que é a falta de cultura geral das pessoas. Porque a falta de cultura geral faz com que elas não pensem. Eu estava me atentando para sexta-feira, porque se eu não assistisse o último capítulo de Pantanal eu apanhava, mas me chamou muita atenção quantas pessoas às vezes têm conceitos que não batem com a realidade. Por exemplo, eu ouvi outro dia, e às vezes as pessoas me criticam porque eu corrijo, e porque eu adoro ser corrigido. Eu não erro de novo. Mas tem gente que não, né? Aquela pessoa que fala seja, e se você corrigir, ela fica brava com você e fala que ela quer falar como ela quer. Por exemplo, tem gente que acha, eu estava ouvindo uma música que tocou no final da novela, que é do Almir Sater. Não é uma música nova, é uma música antiga. E às vezes as pessoas acham, não, o Almir Sater é sertanejo. O Almir Sater nunca foi sertanejo. Quem ouve aquela música que encerrou a novela, aquilo é um arranjo do Pink Floyd, da fase do Wish You Were Here. Ele é roqueiro. Por incrível que pareça, como o Renato Teixeira nunca foi sertanejo, nada disso. O Brasil rotula as pessoas da maneira mais fácil, mas eu acho que isso vem da questão da cultura geral. A gente perdeu muito quando a gente teve as grandes editoras quebraram e as pessoas não entram mais numa banca hoje para comprar revista, elas entram para comprar figurinha da Copa. E banca hoje vende de tudo, menos revista. Renata, você não acha que é um pouco também, e acaba se refletindo, né, nessa questão política que a gente colocou agora e que você abordou bem, essa falta de cultura geral das faculdades e, na verdade, o ensino no Brasil ser voltado a só formar e não informar? Você só estuda direito, então porque só vai cair direito nas provas, aí eu quero fazer concurso, eu só estudo direito. Eu não leio mais nada, eu não me informo com mais nada. E aí as pessoas estão começando a ficar só monotemáticas. Daqui a pouco vai ser impossível. Eu antes dizia que eu não gostava de namorar advogada, porque ela só falava de processo. Mas está ficando complicado. Se você namora médico, ele só fala de fígado. Se você namora um dentista, só fala de cárie. As pessoas estão ficando monotemáticas e isso acaba se refletindo na vida política? Acredito que sim. E eu me esforço bastante para não compor este grupo, porque eu também sou uma pessoa que sempre gosto muito de prestar atenção naquilo que as pessoas falam. Eu mesmo quando o pensamento não condiz com o meu, eu gosto de ouvir. Outro dia nós estava conversando com um grupo de amigos no final de semana e nós estávamos há um dia antes da eleição de primeiro turno e era a maioria homens. Eu sempre tive muita facilidade de conversar com homens. E grande maioria ali estava num discurso em defesa do candidato que eu não ia votar.
E não teve nenhum tipo de discussão, mas eu prestei muita atenção. Daí a pessoa que estava comigo, né, que foi comigo, me perguntou por que eu estava prestando tanta atenção em tanta bobagem, em algumas coisas que estavam sendo ditas. Daí eu falei, porque eu gosto de escutar o posicionamento daquela pessoa. Por que aquela pessoa acha, e alguns não estavam falando bobagem, porque eu estava entendendo, ainda que não concordasse em alguns aspectos, com alguns pontos positivos que estavam sendo ali apresentados. Mas eu entendo que, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu sempre falo, eu não me tornei a advogada e a procuradora que eu sou na faculdade. Eu aprendi tudo isso depois dela. Porque na faculdade, realmente, a gente, naquela época, isso há 20 e tantos anos atrás, eu já achava que a faculdade te prepara realmente como uma continuação da escola para você fazer a prova de direito civil, para você fazer a prova de direito penal, quando, na verdade, você precisa ter uma interpretação sistemática para poder aplicar o direito, né? E eu sempre brinco assim, quem conhece direito constitucional sabe conversar sobre qualquer matéria de direito, porque você tem toda uma visão do que realmente são os princípios que regem o direito público e privado no nosso país. Então, eu sempre gostei muito de ter uma visão geral. E eu vim aprender isso não só na minha trajetória de estudos para concurso público, que eu fiz muitas provas dissertativas, mas depois que eu me tornei procuradora aqui em Santos, principalmente com os cargos de chefia e de procuradoria-geral. Porque eu sempre falei, a gente não tem como lidar com direito público de uma forma tão direta, tão objetiva, como você encontra, às vezes sem menosprezar aqueles que militam em outras áreas, mas o direito público nos traz muita dificuldade, porque nós não temos um código civil, nós não temos um código penal para lidar com o direito público. O direito público realmente é um conjunto de normas, com muita força daquilo que a gente aprende de princípios constitucionais, mas todo um arcabouço legislativo que faz com que a gente pense de uma forma sistemática, até trazendo princípios do direito privado para poder atuar no direito público. Então, realmente, voltando à resposta objetiva da questão, as pessoas estão ficando monotemáticas, sim. E talvez o ensino à distância tenha um pouco de culpa nisso. Sem preconceito nenhum, eu sempre falo que a gente tá formando maus profissionais, e a gente se depara com isso todos os dias da nossa vida, nas situações mais corriqueiras. Mohamed, eu tinha um professor na escola politécnica que ele comparava a capacidade de conhecimento que a gente tem à água de uma piscina. Se você focar em 1 milímetro quadrado, a profundidade vai até o centro da Terra. Se você se interessar por todos os assuntos, a profundidade vai ser de 1 milímetro. Ou seja, é inversamente proporcional a capacidade de conhecimento num tema em relação a você dominar todos os temas, né? Mas é curioso, Paulo. O professor Paulo, Darcy é uma comparação bem interessante, né? É uma coisa interessante, porque essa falta de cultura geral, ela vem num outro ponto. Quem não lê, não escreve. E a gente está enfrentando isso no dia a dia, eu acho que em qualquer profissão. Uma vez quando eu ainda dava aula, eu parei porque não aguentava mais ter dor de cabeça, corrigindo prova, né? Eu primeiro tentei uma coisa, parei de fazer prova dissertativa e comecei a fazer múltipla escolha, não adiantou nada. Aí eu falei, olha, quer parar uma coisa, não vou mais me aborrecer. E parei de dar aula. Mas a gente tem alguns conceitos que são muito estranhos, as pessoas realmente... A Renata tocou num ponto agora, que é ouvir. Parece que as pessoas não querem mais ouvir ou não sabem mais ouvir. Me perguntaram outro dia, a ação mais importante que eu tenho no escritório, que mudou o rumo da minha carreira como advogado, é como é que você desenvolveu essa tese? Eu falei, ouvindo. Uns velhos de 75 anos, 80 anos, que ninguém tinha paciência para ouvir, eu comecei a ouvir. Depois de 1 hora ouvindo, 1h30, eu falei, opa, isso aí não é assim não. Se eu não tivesse prestado atenção no que aquelas pessoas que pertencem a uma faixa etária, inclusive que ninguém ouve, eu não teria mudado minha vida profissional. Mas isso foi uma coisa que eu sempre tive a meu favor.
Mas o problema é que quando a gente fala de intolerância, que está acontecendo hoje, das pessoas se tornarem monotemáticas, na verdade vem do fato de que uma regra tão antiga, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Se a gente usasse nessa proporção, provavelmente a gente já estaria vivendo um mundo que Gene Roddenberry preconizou em Star Trek, com homens e mulheres pretos e brancos, todos vivendo igualmente, porque ninguém ia estar prestando atenção para a questão exterior. E a gente, infelizmente, sofre o fato de que as pessoas ignorantes, e é esse o grande problema do Brasil, a gente não tem pessoas de direita ou de esquerda, a gente tem ignorantes que se dizem de esquerda e ignorantes que se dizem de direita. Se não fosse a ignorância, o mundo todo está ficando assim, acho que a gente estaria tendo uma vida mais fácil hoje. Agora, Renata, tem gente que fala tão alto que você é obrigado a ouvir, né? Eu falo alto também. Eu sou bastante, as pessoas brincam bastante comigo que eu falo muito alto. E às vezes eu gosto. Não é de você que eu estou Mas falando. tem gente que consegue demonstrar com uma determinada ênfase e posicionamentos que a gente às vezes cansa, mas precisa ter educação também, né? Para você ouvir, você precisa ser educado e ser paciente. Tem aquela frase que diz que não é porque você grita mais que você tem mais razão, né, Mohamed? Falou, olha, o programa, eu tenho que às vezes aproveitar, o telespectador às vezes fica espantado que eu aproveito o final do programa, quando eu olho para o reloginho, porque senão você encerra o programa e não deixa eu falar. É tão bom quando você... Eu tive o privilégio de esse mês ter 3 experiências assim. A primeira com as juízas eleitorais de Santos, 3 mulheres que me deixaram extremamente feliz de ver o que basta que o espaço seja dado, e a mulher faz mais bonito do que a gente. A Solange Freitas, mas a gente é suspeito para falar dela, porque nós conhecemos a Solange há mais de décadas, né? Não vamos ser indelicados de falar quanto tempo. E eu, poucas vezes o Paulo deixa eu fazer o programa com a Renata, mas eu brinco porque eu chamo a Renata, inclusive, de musa, na verdade, porque é tão bom quando você tem, e não importa se você concorda ou não com as ideias de uma pessoa, mas o fato de que é no exemplo que a gente vai conseguir chegar lá. E eu acho que aquele programa com as 3 juízas, a atuação da Solange, e o que a Renata faz, mesmo enfrentando todo o machismo que a simples condição dela ser procuradora-geral provoca nos homens, mas o trabalho dela, as ideias dela, a forma como ela exerce o cargo, que isso sirva de exemplo. O exemplo não é só a Marta jogando bola, uma tenista, ou uma atleta, ou uma cantora. O exemplo não é a Anitta, o exemplo está aqui do meu lado. É aí que a gente vai começar a mudar a sociedade, quando esse exemplo começar a ser seguido. Agora, Mohamed, embora a gente já esteja estourado no tempo, e embora a gente já tenha falado dele ontem no programa, porque a morte foi no final de semana, é importante você lembrar também a figura do Dr. Evaldo Bolívar de Souza Pinto, uma referência, construiu toda a sua carreira aqui em Santos, embora não fosse natural de Santos, morreu aos 85 anos, deixou 2 filhos brilhantes, o Felipe Chiarello e a Priscila Abdala, e se tornou um cirurgião plástico, uma autoridade no Brasil e com reconhecimento internacional. Para mim foi muito triste, e principalmente porque eu estava meio offline e eu só fiquei sabendo depois da cremação. Consegui falar com o Felipe, eu sou amigo dos 2 filhos dele, e o Dr. Evaldo era uma pessoa muito especial. Nós chegamos a levá-lo muitas vezes no painel, aquele programa de rádio que a gente tinha na Hits FM. Era uma pessoa que eu perdi um amigo, mas a cidade inteira tinha que aprender a reverenciar as pessoas relevantes e as pessoas que fazem parte da história da cidade e que nos dão orgulho, porque ele era um santista de coração mesmo. E o Evaldo sempre foi uma pessoa irônica, extremamente, como toda pessoa inteligente é irônica, e ele
vai fazer muita, mas muita falta, porque ele era uma referência. Ele não foi uma pessoa que passou pela vida sem deixar marca nas pessoas com quem ele conviveu, e eu fui uma delas. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação sempre brilhante da Renata Reis, do Roberto Mohamed, agradecendo o pessoal da técnica e do jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, 1h20, depois do horário eleitoral gratuito, pouco depois da meia-noite na representação, e uma ótima terça-feira, um ótimo feriado para você que você merece.